Olá, está no ar o Mangueirosamente. Quando a palavra stand-up ainda nem era usada, ele já fazia humor sozinho em cima do palco. E é um dos humoristas, um dos caras que faz stand-up em Belém mais conhecidos. Conversamos hoje com Sérgio Cunha, o Serginho, não é isso, Serginho? Isso, tudo bom, Ismael? A gente se conhece há tanto tempo, né? Que eu já te chamo de Serginho, daquela época lá, na verdade, tipo, final dos anos 80, anos 90, né? Eu, na verdade, trabalhando ali na Rádio Cultura, né? E você por lá já, né? Já divulgando as suas coisas. Conta pra gente esse início da tua história, da tua carreira. Cara, eu faço teatro desde cedo. A minha primeira peça foi... Eu tinha 10 anos. Sabe quem era o diretor? Eloy Iglesias. Oh. Romeu e Julieta. E aí, com 16, 17 anos, eu decidi que o teatro era o meu caminho. Aí não parei mais. Eu fazia humor. Aí eu pegava os temas infantis, tipo Chapeuzinho Vermelho, eu usava Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Roqueiro. Então eu fazia o besteirol, aquele humor que serve para a família toda. E eu chamava de teatro infantil. Os pais levavam as crianças, adoravam, e fiquei marcado nisso e fiz durante anos o humor. Depois, o Costinha, o grande Costinha, lá no Rio de Janeiro, dizia que eu tinha que fazer um show de humor, que eu chamo de stand-up. Isso tem hoje, mas eu tenho uns 30 anos, eu acho, mais ou menos, por aí, 25, 30 anos. E ele insistia que eu fizesse um show de humor. E eu fiz um show de piadas e vim em Belém para estrear o show. Estrei lá no Teatro do Museu, ali no museu tem um teatrinho de 100 lugares. Sim. Pouca gente sabe que, aliás, é um espaço lindo. ótimo. Eu queria um lugar pequeno que era para encher, ficou lotado. Quando a luz apagou, a luz apagava, eu entrava, ficava na frente do microfone e a luz acendia. Pela primeira vez veio na minha cabeça, e se não rirem? Aí eu acho que eu fiquei com uma cara muito assustada e as pessoas começaram a rir e eu não parei mais. Pois é, mas eu já falei ainda há pouco, né, que, por exemplo, não se falava stand-up, né? Não. Stand-up é uma palavra agora do passado recente. O stand-up, ele é você com um texto seu, sem nenhum, por exemplo, você não pode cantar, você não pode dançar, é um texto seu. Esse é o stand-up original que vem lá, que vem dos Estados Unidos e tal, sim. Né? O ator, que é o meu caso e tal, ele quer mais, ele não se suporta só falando. Ele quer dançar, ele quer cantar, Então, você tem o showman... Então, por exemplo, então, como é que você se classifica? Eu seria o showman, que é o Ari Toledo, que seria o Jô Soares e tal, que é o cara que entra e pode tudo dentro de um palco. Mas as pessoas seguraram esse... Eu fiz, inclusive, um show um tempo atrás, eu chamava stand-up genérico, eu brincava com isso, porque as pessoas me contratavam, eu sou especialista em show para eventos, as pessoas me contratavam como stand-up. E, na verdade, as pessoas querem rir, né, Ismaelino? Também você acaba que você exercita todas essas suas habilidades, claro, como essa do início, que você fazia... Que você era ator, né? Ator de teatro. Porque a pessoa, quando ela não é ator, o stand-up qualquer pessoa pode fazer. É só ter um texto bom e ter uma boa expressão. Se vai ser engraçado ou não é uma outra história. O humor, mais a contação de piada, quando você cria personagens e tal, aí você já começa a complicar mais. Então, por isso que Então, voltando à história, surgiu lá no teatro e a partir dali você já se lançou como... Não parei mais. Eu achei que ia ficar rico, porque eu pensava assim, o número de pessoas que eu conheço e a família. E não vai ninguém. Santo de casa realmente não faz milagre. Mas eu me acostumei. De 10 anos para cá, eu me tornei palestrante. Eu não gosto de chamar palestra, eu gosto de chamar show motivacional. Tem uma ciência que estuda o riso, que chama gelotologia, que vem de Gelos ou Gelos, que era um dos deuses do riso, que mostra a importância do riso, do bom humor na vida da pessoa. Cientificamente. Então, hoje eu tenho um show motivacional, ou uma palestra motivacional nas empresas que eu mostro a importância do bom humor dentro do ambiente de trabalho. E as empresas no mundo inteiro investem nisso. Você vê a Microsoft, essas empresas investem nisso porque não cabe mais o funcionário mal-humorado. O mau humor, olha, o teu corpo, quando está com mau humor, o estresse, o nome que você queira dar por muito tempo, ele começa a produzir
uma série de elementos químicos no corpo que vão te maltratar muito. Te maltrata muito, aí tu começa a ter dor de coluna, impotência, dor de cabeça, tu não sabes de onde vem. És tu mesmo que estás te auto-boicotando. Por outro lado, o riso, o bom humor, por exemplo, o riso, o bom humor vem da endorfina. Endorfina é uma droga que tem 30 anos cientificamente aceita. Ela é a droga do prazer, é a droga que está no exercício físico, por isso que os atletas têm tanta dificuldade em parar. Ela está no sexo, a gente está com dor de coluna, aí vai lá, faz um sexo, esquece daquilo, depois volta, porque o teu corpo foi endorfinado. E ela está no riso. Então, por exemplo, boas gargalhadas, a tua saliva, a tua lágrima pode aumentar 12 vezes de potência. Tu fazes abdominal, tu oxigenas o cérebro, então tu limpas o teu corpo. O que é que acontece? A produção aumenta, porque tu te abres para o mundo, tu aprendes mais, tu guarda mais o ensinamento, tu produzes mais porque tu ficas mais criativo. Então, para as empresas é fantástico porque a produção... Então, por exemplo, tem empresas no mundo que investem nisso há anos, que aumentaram 20%, 30%, 40%. Aí tu imagina empresas que trabalham com bilhões aumentar esse... Então, isso é uma realidade, que no Brasil ainda está engatinhando, as empresas ainda são muito familiares, ainda tem muito aquela coisa de ficar sério, né? Não pode rir, se alguém dá uma gargalhada ali, porque estão rindo, aqui no ambiente para rir, e na verdade é o contrário. Me diz uma coisa, voltando lá ao teu início, então você, por exemplo, você me falou que 10 anos, né, já fazia aquelas peças e tudo mais. Sim. Mas você vive disso durante esse tempo todo? O tempo todo. Eu tive empregos assim, com 16 para 17 anos, a minha família tinha decidido que eu ia ser advogado e diplomata. E aí, com 16 para 17 anos, eu tive a coragem de reunir todo mundo e disse assim, olha, eu sou ator, eu vou continuar sendo ator. E naquela época, com todo o preconceito do mundo, o ator era viado e maconheiro. E aí... eles tiraram tudo de mim, assim, tiraram tudo de mim, assim. E eu tive que ir trabalhar. Se eu quisesse me autossustentar, para ser ator, eu tinha que trabalhar. Então, eu tive um monte de emprego. Você até lembrou ainda agora, né, que você trabalhava numa agência de turismo, que na verdade... Eu trabalhei na VASP, né? Foi meu primeiro emprego, com 17 anos. A gente Aviação Aérea São Paulo, exatamente. E você me lembrou desse detalhe, eu tinha me esquecido. Até o status. Eu já lembro de vocês, era já na Rádio Cultura. Já na Rádio Cultura. E naquela... Então, eu tive um monte de empregos. Com 22 anos, com 20 para 21, 22 anos, eu fui para São Paulo, porque eu queria fazer faculdade de teatro. Aqui em Belém. Não tinha lugar nenhum, tinha no Rio e São Paulo. Eu fiz o vestibular, passei... Comecei a estudar, e aí a PUC ainda era final, era direta já naquela época, né? Aí a PUC abriu um concurso, porque ela queria um curso de teatro extracurricular, não no currículo, extracurricular. Então ela convidou os diretores de teatro e tal para levarem um projeto. Imagina eu, um caboquinho paraense, que cheguei lá com 22 anos, eu ganhei o concurso e fui ser professor de teatro da PUC, e depois o Mackenzie, que era uma universidade mais reacionária mesmo. Particular, né? Inclusive, né? Era. E o Mackenzie também. Então, eu fui dar aula na PUC do Mackenzie, porque eu estudava muito. O humor me tirou de tudo isso. Eu me apaixonei pelo humor, quer dizer, aquele ator que estudava e tal, foi pro humor e não parei mais. Mas você sempre teve esse lado cômico, essa coisa de comédia contigo? Sei lá, eu fico pensando, sabe, nisso, eu fico pensando. Eu sempre artisticamente, sim, tá? A gente conversou aqui durante meia hora antes, a gente pode... Eu não te contei nenhuma piada, eu não fui engraçadinho, então eu não sou o engraçadinho. O humorista, ele é um personagem, é o Serginho. Ele vem, baixa, e aí eu falo as coisas e vai saindo. Mas no meu dia a dia, eu não sou o cara engraçado, pelo contrário. Eu acho que, inclusive, tem uma coisa, né? Eu acho que o humor, na verdade, é muito mais difícil, fazer humor é muito mais difícil do que fazer drama, né? Sim. O drama é fácil. É fácil para quem faz humor. Quem faz humor faz tudo. Todos os humoristas são grandes atores. Quem faz humor faz tudo. O fazer rir é fácil para quem tem facilidade, sabe? Então, por exemplo, aqui em Belém, houve uma época, 2007, eu montei o Clube da Piada. Papai, eu montei no Rio primeiro, que era lá em Copacabana, aí num lugarzinho pequeno, 1 mês, 2 meses explodiu, aí eu consegui um outro espaço, aí o médico falou que o papai só tinha 1, 2 meses de vida. Aí eu vim para Belém, o papai, graças a Deus, viveu com saúde 1 ano e 8 meses,
E aí eu montei o Clube da Piada aqui, que foi a primeira casa de show de humor do Brasil. Eu lembro onde é que era. Era na Quintino, perto Sim. da Tiradentes, depois foi na Rui Barbosa. Reduto, né? De lá saiu o Murilo Couto, de lá saiu o Em Pé na Rede, todo esse pessoal. Mudou essa concepção, porque o Norte não tinha praticamente humor, né? Então, esse é um outro lado que eu gosto também. Na verdade, você fala uma coisa certa. O Norte não tem essa tradição do humor, né? Não. Apesar de, por exemplo, ter uma época que surgiu muita gente fazendo humor por aqui, né? Pois é. Mas, por exemplo, essa tradição do humorista, do humor, já é uma coisa do Nordeste, né? Principalmente no Ceará, né? Parece ser um celeiro de... Apesar que somos muito engraçados, né? Nosso linguajar, Sim, nossa mas maneira é muito do próprio, caboclo. é nosso, na verdade. Né? É para ser entendido aqui na nossa casa. Tu me falaste uma coisa, o Paulo Silvino, que já se foi. O Paulo era como se fosse um irmão. A gente era muito amigo mesmo. A gente se gostava muito. E o Paulo dizia que eu era... exagero do Paulo, era uma brincadeira. Ele dizia que eu era um dos melhores contadores de piada do Brasil e tal. Então ele me levou no Sherman, na época do Zorra Total. O Zorro era uma festa. O Zorro era feito numa festa. Então ele me levou no Sherman, porque a gente tinha pensado no personagem, é aquele cara da festa que conta piada. Não tem um cara na festa que conta piada? Conta. Todo mundo em mesmo volta. Com barulhão, o cara que conta piada. Aí o Sherman, que nem cheguei aqui, vamos imaginar que você é o Sherman e tal, na sala dele e tudo, ele olhou pra mim e disse... Sherman é Maurício Sherman, Maurício Sherman, que já se foi. Era diretor do que era o cara, né? Sim. Era o cara. Diretor de variedade, de né? variedades e humor e tal. Sim. Aí o Sherman olhou pra mim. Fez Zorra Total, fez muita coisa. Exato. Aí ele olhou pra mim e disse assim... Conte 3 piadas. Porra, como assim? Do nada, né? Frio, conte 3 piadas. Eu pensei até que ele estava brincando comigo. Aí eu contei uma piada regional e 2 piadas sem ser regional. Ele riu pra caramba das outras 2. Aí ele falou assim, adorei essas 2 últimas. A primeira eu não gostei muito porque eu não entendi direito. Quer dizer, o humor você tem que entender. É aí que eu estou buscando estar te falando. Esse nosso linguajar e tal, por exemplo, eu quando vou pro Rio, para São Paulo, eu fiz várias temporadas no Rio, eu explicava, por exemplo, tinha um produtor que ele passou um mês para me dizer assim, Serginho, tem umas coisas que você fala que as pessoas não entendem. Eu não queria lhe ofender. Eu digo, você não vai me ofender, me diga... Ele disse assim, o que é paneiro? Ele passou um mês para me perguntar o que era paneiro. Então eu explicava para as pessoas. Eu acho na verdade, essa coisa do nosso paraense, né, do nosso linguajar, é uma coisa daqui, não é? Daqui, que você... Aqui eu arrebento. Eu entro no palco, eu sou muito regional, esse chapéu não é à toa, sabe? O Epaminondas era outro humorista que tinha o chapéu como característica também do caboclo e tal. Ele tinha o sotaque mais arrastado do que o meu, eu não tenho tanto sotaque. Mas as pessoas adoram, as pessoas que vêm de fora adoram. Mas quando eu saio de Belém, eu tenho que explicar. Tem que explicar a piada ou o termo, na verdade. Eu diminuo um pouco. Tinha que ter a legenda. A legenda. Eu diminuo um pouco, porque senão as pessoas não entendem, né? O Nordeste, o nordestino mesmo, o nordestino... ele tem... A gente tem dificuldade de entender até a fala dele, porque ele tem uma fala específica. Mas você vê que quase todos os nordestinos que fizeram sucesso, eles não trazem exatamente aquele humor deles. Eles nacionalizaram, né? Você vê o Chico Anísio, você vê o Tom Cavalcante, esses caras, eles não são regionais. Você sabe que eles são cearenses, porque a gente tem conhecimento, mas eles não investem nesse regionalismo, porque senão as pessoas não riem, porque elas não entendem. Você só ri do que você entende. E se for realidade diferente, por exemplo, uma vez foi uma alemã no meu show, no Rio. E ela disse assim, cara, as pessoas... Ela dizendo num português alemão muito... Ela dizendo assim, eu não entendi que as pessoas riam tanto, mas você falou tanta bobagem. Quer dizer, o humor deles é outro. Agora tem essa coisa, por exemplo, você começou essa carreira aqui em Belém, mas também você saiu daqui, né? Tem que sair, né? Eu, na verdade... Você tentou uma carreira, chegou a tentar uma carreira lá fora. Olha só, eu fiz o Jô, eu fiz o Faustão 7 vezes, eu fiz vários programas e tal. É difícil de explicar, Ismael, porque eu sou um cara despojado, sabe? É difícil para as pessoas entenderem nesse mundo tão materialista que a gente tem. Então eu sou absolutamente despojado.
sabe? E eu não... Essa coisa da fama não é uma coisa que enche meus olhos. Eu quero ser feliz. Então, se tu me der um palquinho, uma plateia, eu estou feliz. Então, eu não fui brigar com unhas e dentes pela fama. Eu tive meus momentos. Mas quando eu montei o Clube da Piada aqui, eu me apaixonei de novo por Belém, sabe? Eu tenho dificuldade de sair de Belém. Eu passei 3 anos fora, fazendo principalmente esses shows motivacionais. Eu vim na pandemia, porque a gente tem um inventário correndo na minha família, eu precisava vir para olhar o inventário e tal, ver como estava. E aí foi quando eu tive um AVC. Eu não ficava doente, sei lá, eu não dormia no hospital, tinha mais de 30 anos. Uma amiga minha me pediu um remédio, que eu ando com remédio quando eu viajo, um remédio para dor de cabeça, e o remédio estava vencido, porque eu nunca tomei, entendeu? Então, assim, eu achava que estava vendendo saúde. Então, eu acordei e não tinha esse lado direito. Aí fui lá, a ciência, a espiritualidade. Depois descobri que estava com as veias bloqueadas. Tanto que vou fazer um show agora, dia 16 Falamos disso daqui a pouco, mas eu quero que você continue contando, por exemplo, essa história. Me diz uma coisa, como é que você passou pela pandemia? Você falou de pandemia ainda agora, né? Pois é, olha só. No Rio, eu tenho 2 cachorros, tá? Eu tive 2 casamentos, tenho 3 filhos, 2 netos e tal, mas tenho 2 cachorros, Azar e o Pepe, que vivem comigo. Então, no Rio, minha vida estava tranquila, porque eu não tenho emprego das 8 horas. O cara me liga, diz, eu tenho um evento aqui, eu vou lá, faço, ponho dinheiro no bolso e vou embora. Então, minha vida estava tranquila. Aí eu vim para Belém, como eu te disse, para cuidar do inventário. E aí a doença veio o AVC, depois eu descobri que eu estava com as minhas veias todas... Mas isso durante a pandemia? Foi. Estavam morrendo 3 mil e poucas pessoas quando eu tive o AVC. E eu não sei como eu me curei, velho, porque o doutor César Neves, olha, um beijo para o senhor doutor César Neves, um beijo, doutor Arada, meus anjos da guarda. O doutor César Neves me deu 1 ano e meio para ficar bom, sabe? Em 2 para 3 meses eu comecei a andar normal. No 4º mês eu estava do jeito que está me vendo agora. Eles não sabem explicar, aí tem espiritualidade, mas aí é uma outra conversa que a gente tem que ter. E o fato foi esse. Aí eu não podia investigar por que eu tinha tido o AVC, porque eu não queria ter outro AVC, né? Estavam morrendo 3 mil pessoas. Como eu ia para o hospital? Não podia ir para o hospital. Aí me preparei para voltar para o Rio, porque a produtora lá me falou, Serginho, quando diminuiu, né, baixou a pandemia, ela me disse, Serginho, as coisas aqui estão boas, pode voltar de novo. Aí eu me preparei para voltar para o Rio, foi quando eu descobri que eu estava com 100% entupido. Opa, desculpa, eu estava com 100% entupido aqui, 70% aqui, eu estava tudo fumado. E aí passei 25 dias no Hospital Abelardo Santos, aliás, fantástico o tratamento lá, tudo perfeito. Mas eu ainda estou nessa fase de recuperação, tem que fazer mais cateterismo. Então vamos falar disso agora, porque, por exemplo, você tem feito uma campanha, né? Eu vi outro dia até você postando que você estava vendendo pupunha lá na... Não sei se aquilo é piada, é real mesmo? Foi 1º de abril. Era dia 1º de abril. Eu com as pupunhas, dizendo que estava largando o humor, a partir de agora eu ia vender pupunha. Agora me diz uma coisa, pois é, você passa por esse momento, você está em tratamento, né? E você está fazendo show solidário, fala pra gente. Eu estou proibido de trabalhar há um ano, tá? Proibido de esforço físico qualquer. Até nheco-nheco eu não faço há 1 ano, proibido. E aí, agora, os médicos pediram mais exames, mais o cateterismo e tal, enfim, é uma loucura isso. Os amigos, os artistas, né? Resolveram, então, bora fazer um novo show solidário e tal, bora meter o corda. E o governo do estado, a Secretaria de Cultura lá, eles me deram uma pauta lá no Teatro Margarida Esquivazapa, agora dia 16, que vai ser às 20 horas, é uma terça-feira. E aí eu, com vários artistas, nós vamos fazer um show de humor e música, né? Humor e música. O nome foi o Zé Paulo, que deu... que vai ser vai ser uma estreia desse próximo show, que não sei se eu posso falar o nome. Eu acho que ainda não posso falar o nome, é segredo. Vai ser quando mesmo? Dia 16? Quem é vivo sempre aparece. Esse é o nome do show. Quem é vivo sempre aparece. Porque eu estava... É uma frase, na verdade, né? Já conhecida, mas cabe a esse momento. Porque eu estava usando um termo, eu estava falando assim, me ajude a ficar vivo. Esse era o termo, porque era assim que eu me sentia. Mas eu queria... como é que você vive hoje, na verdade? Cara, olha só, eu vivo de pequenos shows que eu ainda faço de teimosia. O penúltimo show que eu fui fazer,
rodou tudo na minha cabeça, mas eu não mostrei isso para ninguém. Eu continuei no palco, de boa. Então, eu me sinto melhor agora. A ajuda dos amigos, né? A espiritualidade que me ajuda, mas um show aqui. Ismael, eu saí de ganhar 9, 10 mil por mês para não ganhar nada. O dinheiro que eu tinha, e graças a Deus eu tinha um dinheiro guardado, porque eu ia montar o Café Teatro lá no Rio, ia chamar Copa Bacana, eu já tinha até o espaço. Eu gastei tudo. Então você vive rodeado de colegas, amigos, né? Quando você fica sem grana e doente, mano, some todo mundo. Sim, claro. Some todo mundo. A realidade é essa. É uma experiência muito louca. Não que eu ligue, tá tudo certo para mim, não tem problema. Filtrou. Eu não tenho problema nenhum com isso. Mas é uma mudança absurda, sabe? Essa coisa da dependência. A mamãe sempre doou. A mamãe era dessa cultura da doação. E eu vim junto com essa cultura. Então, eu sempre doei, sem falar nada para ninguém, porque eu acho que você não tem que falar. Você vai lá, doa e faz o que você tem que fazer. Eu sempre fiz show de graça, principalmente para pets, esse pessoal e tal. Eu nunca tive problema. Quando você volta, quando você vai, inverte, vai para o outro lado, quer dizer que você precisa das pessoas, você tem que ter... Eu sou um bandista, você sabe disso. Umbanda é linda, Umbanda é amor. Eu aprendi o amor da natureza dentro da Umbanda, mas os vovôs, os pretos velhos me chamaram e falaram assim, meu filho, porque os amigos fizeram uma vaquinha, eu fiquei muito invocado no meio lá da história. Quando começou, aí os pretos velhos me chamaram e disseram assim, meu filho, você que é um dos nossos filhos que mais está aprendendo a ser humilde, agora aprendeu a ser vaidoso de novo, orgulhoso. Aceite o amor que as pessoas têm por você. Mas é difícil pra caramba. Mas isso faz parte de todo o processo. E esse show culmina com todo esse processo. Eu com um bocado de artistas... Agora você, na verdade, por exemplo, hoje em dia você necessita de quê? Você, na verdade, está precisando de ajuda para comprar remédios? Eu tomo 10 remédios, tá? Minha receita custa mais de R$1.000, minha receita mensal. Eu tomo 10 remédios, mas na verdade uns 15... Cirurgia, alguma coisa você precisa Eu vou ter que fazer um cateterismo com um médico específico, porque é um médico especialista e tal, porque tem uma veia aqui no meu coração ainda, bem fina, que está bem entupida. Então o doutor Arada quer ver se é possível colocar stent nessa veia. Então, ele pediu um novo. Então, por exemplo, um cateterismo fora do SUS custa 6, 7, 8, 9 mil reais. Sabe? Para você ir ali e fazer. E se não der problema nenhum? Você vai lá, faz o cateterismo, 1 hora, fica deitado, depois volta para casa. Aí, se der para abrir o stent, que é o que a gente espera, aí vem a operação e tal e tal. Então, é um custo alto, o custo do dia a dia alto. Você não acha que isso é um pouco da realidade do artista brasileiro? Essa coisa dessa... Tem vários. Primeiro com essa insegurança, né? Segundo com esse sistema de saúde também, né? Olha... Cada vez mais privatizado, né? Ismael, o SUS é incrível. Sim, claro. Um problema... O SUS é necessário, na verdade, né? Nós temos... Nossa, o problema, mano, é que é mais gente do que ele suporta. É isso. Então, olha só... O Hospital Abelardo Santos, aquele lá perto de Coraci, é incrível. O nível, se a gente for fazer uma comparação, é de Unimed para cima, tá? Os médicos são incríveis, as enfermeiras, todo o funcionamento é incrível. O problema é que se você depender hoje de uma cirurgia vascular, tem 400 e poucas pessoas na fila. Por isso o governador Helder... A demanda é muito grande. Né? E aí eu não estou falando de política aqui, o Helder está fazendo uma série de hospitais em lugares diferentes do estado, porque as pessoas precisam, vem todo mundo para Belém. Precisa descentralizar, na verdade. Eu passei né? 5 meses com 100% entupido aqui e 70% aqui. Entendeu? E aqui é a carótida. Aqui nós temos 2 vezes aqui, a principal e a aqui, que passa para o cérebro, tá? O sangue. Que leva sangue para o cérebro. São 2, a principal e a secundária. Aqui eu não tem mais, vou viver sem elas. Aqui estava 70%. Só escuta essa história, só para tu entenderes. Eu passei 5 meses para entrar lá no hospital. Os médicos me colocaram. A fila de 400 e poucas pessoas continuava. Os médicos me colocaram para dentro, me empurrando, porque senão eu ia morrer.
na imagem deles. Então, depois de 5 meses esperando. Então, eu fiz 4 angiotomografias com contraste que mostra todo o sangue e tal e tal. Eu fiz 2 ecos, tudo isso no particular, fiz 2 ecos. Quando eu cheguei lá, que me colocaram lá, passei 25 dias para fazer tudo lá no Hospital Abelardo Santos, foram mais 2. Pela Covid você passou bem? Passei. Não tive Covid. Não tive Covid. Aí fiz mais 2 exames desses, angiotomografias, e fiz mais 2 do cérebro. Então foram 10 angiotomografias, é isso que eu quero te dizer. E 4 ecos. Aí lá vai o médico e tal, vai fazer a operação, faz a operação. Porque entra aqui pela virilha, né? Com o negócio, vem aqui e tal. Mexeu aqui, não conseguiu, veio para cá. Terminou a operação, você não leva anestesia para ficar grogue, porque você está se comunicando com o médico. Aí o médico falou assim, 3 dias ou 4 dias antes, eu tinha sentido uma operação espiritual. Eu sonhei, vi, enfim, foi o que aconteceu. Eu falei para ele assim, na véspera, eu disse assim, a Nazinha mexeu, hein? A Nazinha mexeu, eu falei para ele, porque era sírio, tá? Eu disse, a Nazinha mexeu, eu falei para ele. Aí ele ria, brincando e tal, eu brincando, o senhor vai levar um susto. E aí, ele falou assim, Serginho, desse lado esquerdo aqui, realmente não vai viver sem ele, está tudo certo. Eu disse, o lado direito, quantos estentes? Porque eles estavam prontos para colocar de 4 a 7 estentes. Aí não fazia uns exames? Não, a gente não faz, né? Não fazia check-up, esse tipo de coisa? Não tinha isso na cabeça, na verdade. 30 anos. Que é necessário, não, a gente faz e tal, mas é muito específico. Mas quando sente alguma coisa, né? É muito específico. Só para te dizer, presta atenção agora que eu vou te falar, Ed. Não teve nenhum estente. Não teve nenhum estente. Terminou, ele disse, e o lado direito, doutor? Quantos estentes você colocou? Nenhum. Disse, como assim nenhum? Não, está passando. Eu digo, mas está passando como? Ele disse, não, deve alguma sombra no exame, mas nos 10 exames. Então eu fiz 10 exames, é tudo científico, está tudo comprovado, eu tenho os exames, mais 4 ecos. E, meu irmão, aqui não teve. E não tem esse negócio. Isso não te dá um certo temor, né? Por exemplo, dá para ainda fazer humor, né? Tem que fazer, né, mano? Hoje eu estava conversando de novo com o Zé Paulo, meu grande guru, e ele falando, tu não pode te abater. E tem que fazer, a gente tem que rir para não chorar. Cara, eu tô vivo, velho. O Zé Paulo, inclusive, está te ajudando, né, nessa empreitada aí do show solidário. O Zé Paulo é um cara, primeiro que é um profissional de altíssimo nível, né? Segundo que é uma pessoa que a gente percebe que está sempre junto aí do pessoal, da classe e tudo mais, né? Isso é bacana, incrível, né? E é um puta do artista, não sei se tu já... Ele imita todo mundo, porque ele não é um empresário. O Zé Paulo, para quem não sabe, é um dos grandes marqueteiros que a gente tem no Brasil, e ele é fantástico, mas ele é ácido, viste? Ele comigo, ele é meu irmão há muito tempo, então ele fala as coisas assim, pá, e eu baixo a minha cabeça. Achei que levar, ele é gênio. Tem que ralhar contigo, né? Porque como é que uma pessoa não faz check-up, não faz exame? Deve ter visto antes. Qual foi o último check-up que tu fizeste? Então eu continuo fazendo. Mas tu fizeste daqui? Faço tudo. Faço tudo. Essa é a ideia. Agora, Ismael, quem não tem dinheiro? Olha só, tem um exame no SUS, um desses exames, que eles me pediram, até hoje não me chamaram. Tem um exame que depois que eu fiz a operação, 1 mês depois, eles me chamaram. É muito difícil. Por daqui. É muito difícil, é muito complicado. A pessoa que não tem condições, eu, graças a Deus, o dinheiro acabou, mas tem as amizades, tem os amigos, as amigas, tem os parentes e tal, essas coisas que ajudam a minha irmã. Eu já joguei... Essa insegurança não te preocupa? Já joguei para cima. Como é que é jogar para cima? De repente, no momento da tua vida, tu resolve jogar para cima. Como é que é isso na vida real, no teu cotidiano? Não se preocupar, a gente sofre antes da hora, não se preocupar. Eu tenho um plano. Um plano é me aposentar trabalhando. Eu sou artista, mano. Não tem outro jeito. Eu sou artista. Eu vou me aposentar, falaram assim, Serginho, tem que aposentar por invalidez e tal, R$ 1.400 por mês. Pô, eu pago 1.100 de condomínio, acabou os 1.400, entendeu? Então, tem que trabalhar, não tem jeito. Eu quero morrer trabalhando, se Deus quiser.
Claro, então vamos falar. Eu queria que você falasse mais desse Sou Solidário. Sim, tá. Eu queria também. Peraí, antes disso, antes de mais nada, vamos falar sobre as suas participações. Você teve no Jô Soares, né? Tive no Jô. Eu estava em cartaz no Teatro Ipanema, no Rio de Janeiro. Conta essa experiência do grande Jô Soares. Eu estava em cartaz no teatro. Eu fiquei em cartaz. Tipo, eu vim para Belém para cuidar das coisas, e aí eu tinha que voltar. E deu na minha cabeça assim, eu tenho que fazer alguma coisa maluca para os caras me olharem. Porque eles falavam lá no Rio que eu era o artista pop. Eu era a continuação... Veja bem, não tem absolutamente nada a ver com qualidade de show, tá? Mas que eu era a continuação do Ari Toledo, do Jô Soares, que contavam piadas. É nesse sentido. Não tô longe. Modo de fazer, na verdade. Os caras estão muito acima de mim e tal, mas beleza. Aí, eu vim para Belém, cuidei das coisas e tal, saí da mídia. Quando eu resolvi voltar, eu disse, eu tenho que fazer alguma coisa louca. Cara, me deu uma loucura assim, eu vou ficar 24 horas contando piada. E aí, eu mandei pro Gugu, para o Faustão e para o Fantástico. O Fantástico e os três se interessaram. Aí era o Maurício Kubrusli, né? E o Maurício Kubrusli chegou, eu escolhi o Fantástico, porque tinha que escolher algum. Não podia fazer, não dava para fazer todos. Aí o Maurício Kubrusli vinha para Belém para cobrir e tal, papapá. Aí ele disse assim, Serginho, eu vou te dar um conselho. Qual é, mano? Escolhe o Faustão. Eu disse, por quê? Disse, porque se eu estou marcado para ir aí, se der um terremoto, eu estou falando terremoto porque se der uma cagada, foi isso que ele falou, eu não vou e aí não tem nada. O Faustão não, o Faustão vai ter. Então eu vim aí, veio a Cuca Lazarotto, veio para Belém, foi lá no teatro do CCB, e eu fiquei 24 horas e eu era para ficar 3 minutos Você no ar. entrava num link ao vivo, era isso? Era link. Fantástico, era para ficar 3 minutos no ar. O entrevistado do dia foi o Cacá de Carvalho, então só deu parar. Eu fiquei 14 minutos. Segue um link de 14 minutos, Ismael, é muita coisa. Eu fiquei 14 minutos. Aí isso me trouxe para a mídia. Quando eu fui para o Rio, o Centro Cultural da Caixa me chamou e eu fiz 1 mês lá no Centro Cultural da Caixa, tá? E em seguida eu aluguei o teatro, porque o ator é isso, né? Ele aluga o teatro, ele paga para trabalhar, eu aluguei o Teatro Ipanema às terças e quartas por 1 mês. Eu não sei porquê, mano, eu não sei porquê o teatro encheu. Eu não sei te explicar, o teatro encheu. Porque eu coloquei lá, show de humor da Amazônia, uma coisa assim, o nome era CPI da Piada, e humor da Amazônia embaixo. Eu não sei porquê. E a peça que estava em cartaz, que ia ficar 2 meses 3 meses em cartaz, eles brigaram, foi uma onda do cacete, brigaram e a peça foi cancelada. E aí eles me chamaram, perguntaram se eu queria o horário nobre. Já que eu estava enchendo as terça e quarta, né, eu fui para o horário nobre. E lá fiquei 6 meses em cartaz. E aí foi quando o Jô... Eu já fazia o Faustão tinha um quadro que hoje é piada de corno, amanhã, aí no outro domingo era piada de sogra e tal. Então eles chamavam... Piada de corno, piada de sogra. As piadas tradicionais. Da né? época do... Bêbado que não era aí politicamente correto falar de determinada coisa. Porque tem isso, né? Que afetou bastante o humor, né? Mas às vezes tem que ser também, né? Tem que ser. Quando chega a ser desrespeitoso... Tem que ser. Hoje em dia o mundo mudou, na verdade, Graças a Deus. Mas o lance é o seguinte, eu era o único que não era exatamente global. Eu era contratado, não funcionário da Globo. Eles me pagavam para fazer. Então eu ficava à disposição. Então todo domingo eu fiz várias participações, depois fiz outras lá no Faustão e tal. E aí me chamaram no Jô. É claro que você manda material para todo mundo, você não espera um dia falar assim, você pode estar aqui tal dia, aí fizeram... dá vontade. Não posso, claro que posso. E aí eles me trataram como se eu fosse o Tiririca do Norte, sabe? O cara que conta piada. Então fizeram 2 pré-entrevistas comigo, por telefone, assim e tal. Aí eles diziam assim, tu vais contar tantas piadas e tal... Qual é a piada? Aí eu contava a piada, aí eles mandavam pro Jô. Aí depois me ligavam e diziam assim, o Jô, essa daqui já contaram, essa daqui não e tal. Então o Jô ia pedir para... E mais uma vez, a surpresa, eu fiquei 20 e poucos minutos. O Jô agarrou numa conversa comigo, que eu menos fiz foi contar piada. E ele é muito generoso, né? E ele falou de Belém, que ele gostava Agora muito. me diz uma coisa, você sente que você é reconhecido em Belém?
Já fui, velho. Passou minha fase. Não, mas como passou a tua fase? Não, olha só, eu me vi... O artista veterano, ele não tem fase, na verdade, ele já é veterano. Não, passou a minha fase na mídia, né? Hoje ninguém... Quanto tempo tu não me vê na TV? Mas é porque as coisas mudaram, na verdade. Quando a gente fala em mídia, a gente hoje em dia está falando de uma mídia que cresceu, se expandiu, na verdade, tem novos formatos, né? Tem. Você vê hoje que, por exemplo, parece que o mundo da notícia gira em torno do Instagram, dos aplicativos, né? Das redes sociais, na verdade. É isso que é isso que dá o eco, não é? Você vê vários... As outras tradicionais continuam, televisão, enfim, jornais. Eu faço podcast. Eu tenho um podcast que chama Conversa com os Parentes, que eu converso com os artistas e tal. Continua? Eu continuo. Eu não sei fazer esses videozinhos. Eu não sei lá, eu tenho preguiça, sabe? Videozinhos que eu estou falando, não estou falando no sentido de ser ruim. São todos divertidos. Te entendo. Eu não sei fazer. E hoje o tempo do vídeo, né? Você vê um monte de gente fazendo e o cara é péssimo no palco, mas ele é bom de fazer vídeo. Então ele faz show. E aí... Pois é, mas também não tem, eu acho assim, o artista. Você tem toda a experiência. Não é um momento assim de você... se adaptar ou migrar para isso? Exatamente. A tentativa ela existe. Ismael, eu tomo 10 remédios, te falei. Os 10 remédios, como é que na bula tem aquele negócio que pode acontecer se você tomar, como é o nome daquilo que eles falam? Contraindicações. Não, contraindicação não, efeito colateral, reações e tal. Dos 10 é fadiga muscular, sono e tal. Eu tomo 10 remédios para me aquietar. Eu tomo 10 remédios para o sangue passar de boa. Eu tenho sono o tempo inteiro. Meu corpo está se adaptando. Por isso, essa necessidade de eu fazer um novo cateterismo para ver se é possível, porque se for possível eles colocarem stent aqui, eu deixo de tomar uns 6 remédios. Então, eu vou tomar para o resto da minha vida esses remédios. São remédios que me deixam para baixo. Então, é uma luta diária minha comigo mesmo, com o meu corpo, para eu fazer as coisas. Então, está nesse momento, né? Exatamente, é um momento. Agora, cuidar da saúde. Eu te falo da mídia é o seguinte, porque eu tenho 60, eu não sou mais o garoto da mídia, entendeu? Então, quanto tempo eu não faço um comercial? Quanto tempo eu não me chamo? E engraçado que a impressão que dá, outro dia, um supermercado aqui ia me chamar e aí falaram assim, não, mas ele tem feito muito comercial. Pô, eu não faço comercial tem anos. Dá a impressão de que eu estou na mídia e tal. Então, assim, eu já me acostumei. Antes, eu tinha 200, 300 pessoas de público. Hoje eu tenho 20% disso, 30% e tal. Isso te abate de alguma maneira? Assim? Não, já superei isso. Já superei. Eu tenho que ir para a luta, eu tenho que fazer outro tipo de coisa. Mas o show motivacional, ele banca a minha vida, tá entendendo? Eu ganho bem. Vamos falar antes pandemia, né? Antes pandemia, eu ganho bem com o show motivacional. Então, isso me deixou... Eu tô cansado, cara. É uma briga lá, é uma briga de foice. A gente só vê o que tá no vídeo, saca? Mas a gente não vê os bastidores. É um brigando com o outro, é todo mundo querendo o lugar de todo mundo. Eu não tenho mais paciência para isso. A minha espiritualidade também me trouxe para outro lugar. Tu sabes que eu já pensei várias vezes em aposentar o humorista. Ainda não aposentei o humorista por uma questão financeira. Porque tem coisas que eu não consigo mais falar por causa dessas mudanças, tá entendendo? Tem coisas que eu falo, por exemplo, a minha melhor piada é de um fânio no ônibus. As pessoas se acabam de rir. Eu, toda vez que conto, fico pensando, mas será que eu estou passando do ponto? Sabe? Do meu ponto, não é do ponto também se trata de uma questão, esse limiar aí, né? Esse limite entre o real e o que é engraçado, mas é uma realidade. Porque antes eu falava tudo. É uma coisa congênita. Eu falava tudo e fume-se, para não falar outra palavra. Eu falava tudo, eu acreditava em liberdade absoluta de expressão. Pois é, mas você acha, por exemplo, assim, que esses novos tempos também fizeram com que a piada, não só o humor, na verdade, não é a piada, ele se adaptasse, na verdade, ele criasse uma outra forma de você contar aquilo. Claro, porque não faz mais sentido, né? Tem piadas machistas, tem piadas que você na verdade, você pode... Bom, cada um pensa de um jeito, tá? Uhum. Eu não estou criticando... Mas eu acho que tem uma preocupação muito grande com essa coisa do politicamente correto no humor, né? Sim. Tem gente... Hoje em dia as pessoas têm que... tem gente que não tem essa preocupação, e eu respeito. Eu acho que cada um... Olha, Ismael... O Jô falava uma coisa, não é só o Jô, mas enfim, é o que eu acredito. Eu acho que o limite do humor é a graça. Se é engraçado,
tá certo. Se não é engraçado agora, o que é engraçado para ti pode não ser para mim. Lógico. E hoje virou, com as mídias sociais, elas trouxeram uma coisa vulcanizada que é o julgamento. Sim. Nego julga... Não só o julgamento, como o cancelamento, né? Julga. O BBB, eu me divirto vendo o BBB às vezes, e tem uns sites, e tem umas... No Instagram, tem uma... Gina Indelicada, por exemplo. Pô, ele posta lá, 10 minutos depois tem 5 mil comentários, 6 mil. Aí você vê a bondade e a maldade das pessoas, sabe? Quantas pessoas podem ser bacanas e quantas pessoas podem ser ruins mesmo. Então a gente Mas esse é o mundo, na verdade. Nesse mundo, né? Esse é o mundo. Eu queria que você, então, para a gente encerrar, eu queria que você convidasse as pessoas. Quando vai ser o show, como é que elas conseguem. E outra coisa, quem quiser te ajudar também, né? Te chamar para fazer essas palestras motivacionais e tal. Olha, o show vai ser dia 16, terça-feira, agora de abril, às 20 horas, no Teatro Margarida Esquivazapa, no Centur. Eu e um bocado de artistas, desses mais famosos, dos menos famosos, vão estar lá num show de humor e música. A gente vai juntar as duas coisas, vai ser super divertido. O ingresso custa 50 e 25, 50 e meia e 25. Se você não tiver dinheiro, eu já dei convite para umas 5 pessoas. A pessoa não tem dinheiro, mano, se não tiver dinheiro, entra lá no meu Instagram, Serginho Cunha Oficial. Ou então você entra no Facebook, Serginho Cunha, Serginho Conversa com os Parentes. Você entra lá e diz assim, cara, eu não tenho dinheiro, eu quero ir, ou então eu quero comprar. Os ingressos vão ser colocados à venda, você pode comprar no cartão de crédito e tudo. Agora, vai ser muito pai d'égua. Independente de ser um show solidário, você vai me ajudar a todo esse processo. Eu estou no fio da navalha, sabe? Há muito tempo, Ismael. O fio da navalha significa o seguinte, quando eu falava me ajude a ficar vivo, porque é isso mesmo. Eu estou aqui, por exemplo, hoje eu me levantei ontem eu me levantei da rede e senti uma tontura. Parece que tu não vai voltar, sabe? E então o meu corpo ainda está muito assim. Eu preciso ainda fazer esse ajuste. A qualquer momento, qualquer um de nós pode morrer, mas eu estou num processo muito delicado nesse sentido. Por isso que fui proibido de trabalhar, de fazer tudo. Então, se você quiser, eu garanto a você, não é um show para baixo, tá? Não é um show pra... Eu nem vou falar de como eu tô. É um show para cima, é um show divertido, em que você vai ter a oportunidade de ver aí uns 20 artistas paraenses, os mais conhecidos, todo mundo. Tem uma história do Nilson, rapaz, tem uma história do Nilson tão pai d'égua, que a gente vai... Nilson? Eu vou ver. O Nilson Chaves. Nilson Chaves, o Nilson Chaves foi comprar essa história eu vou contar aqui, mas a gente vai contar lá de outra maneira. O Nilson Chaves, o Vital vai participar, o Vital Lima, que está vindo do Rio e tal, mas o Nilson foi comprar açaí, abriu uma loja, verídico isso, tá? É verdade, abriu uma loja de açaí perto da casa dele, ele deu vontade, ele desceu lá do prédio e foi comprar açaí. Chegou lá, pediu açaí pro cara, o cara foi tirar o açaí e tal, e o dono da loja encostou na parede assim e ficava olhando para ele, feio, sabe assim, feio, ficava olhando para ele. Aí o Nilson dizendo assim, esse cara tá me olhando feio, por que ele tá me olhando feio? Será que ele não gosta de mim? Tá me confundindo com alguém? Aí o rapaz trouxe o açaí, velho, eu, o Nilson, nós estamos velhos e tal, gosta de fazer graça, né? Aí o Nilson disse, quanto é o açaí? O rapaz falou lá o preço, ele disse, esse açaí tá muito caro. Aí o dono da loja saiu de lá, a culpa é sua. Se o senhor não tivesse feito aquela música, ninguém conhecia essa porra. O açaí tá caro pela sua culpa, é a culpa do senhor. Deu umas... Música do açaí, né? Então nós vamos brincar muito lá, vai ser muito divertido. E você é meu convidado. Ótimo, obrigado. Obrigado, um prazer te reencontrar, né? Mano. E a gente já... relembrou histórias aí lá do início, do tempo do turismo, lá da Startur VASP. Vou falar uma coisa séria para te contar. Fale. Eu tenho uma parada assim. Eu acho que você descobre quando as pessoas são teus amigos ou amigas, quando elas suportam o teu sucesso. A pessoa que não é teu amigo é muito difícil suportar o sucesso. Cara, eu gosto de ver as pessoas terem sucesso, alcançar as coisas. Eu fico... Estou falando isso de todo o coração aberto para ti, não é conversinha de... Eu fico muito feliz em ver onde tu chegaste, porque eu te conheci lá atrás, entendeu? Você e outras pessoas... Já temos uma trajetória aí, você e outras pessoas e tal. Então, eu fico muito feliz em te ver. Então, obrigado por você ter me chamado aqui. Foi um prazer danado.
Tá certo. Obrigado por você ter vindo e boa sorte. A gente está aqui para te ajudar também, entendeu? Obrigado. E ajudar o artista paraense, que isso é muito importante, né? Precisa ser valorizado, né, mano? Não só eu. Na verdade, valorizar não, precisa que as pessoas vão assistir os shows. Sim, as pessoas é isso que eu tô falando. na verdade. Não adianta você a só valorização curtir. é essa. A valorização é você comparecer, você ser plateia. comprar o ingresso, né? Ser espectador, exatamente. Outro dia o cara escreveu, a pessoa tava curtindo, um monte de curtida, aí ele escreveu assim: pessoal, o Serginho não precisa de curtida, ele precisa que vocês comprem o ingresso. Então compre o ingresso, meu e dos artistas paraenses. Tá certo, obrigado, hein? Beijo, beijo. Esse é o Mangueirosamente, que você assiste no Libeplay, dentro do liberal.com e no YouTube.